Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Boa tarde já, né? O pessoal vai colocar aqui o nosso slide. Mas o tema da nossa palestra, né? Eu e Sheila trabalhamos na B3, né? A Bolsa de Valores do Brasil. E o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre o tema de governança, né? Governança na construção de APIs. E E é legal porque assim, a B3 ela tem uma governança muito forte em cima de vários assuntos, né? E a modelagem de APIs é um deles, né? A Sheila é a responsável pelo assunto. Só que no dia a dia, eu diria o seguinte, né? Quem nunca quis, talvez, cometer, né, um assassinato com, com alguém de governança ou de segurança, porque, cara, você imagina, você desenvolve o teu sistema. Aí, antes de você colocar em produção, vem um cara chato ou uma moça chata A moça e chata. fala assim, ó, tá errado, você não vai poder subir. Aí você tem que fazer uma refatoração de muita coisa. Então, é disso que a gente vai falar. A gente tem feito um trabalho muito bacana ali na B3 e tem conseguido mudar essa realidade, né? Para que essa guerra não exista. Tá certo? Podem passar. Bom, aí falando um pouco da gente, né? Meu nome é Wesley, né? Hoje eu sou responsável ali pela engenharia de plataforma na B3. A gente trabalha na superintendência de arquitetura, inovação e governança. Passei por algumas empresas ali, né? Hoje o ZAP, FMU, Laureate, muito tempo na área da educação. Inclusive na Laureate, a época que eu trabalhei lá, ela era a mantenedora dessa faculdade, né? Que eu não conhecia, estou conhecendo hoje aqui, a Uniriter. E atualmente, né, desde 2021, eu estou na B3. Ixi. Olá, bom dia, né? Quase boa tarde. É, prometo aqui que seremos rápidos, né? Todo mundo deve estar com fome, mas vamos aguardar um pouquinho que a gente chega lá. Né? Então, meu nome é Sheila, fica mais fácil, né? Para todo mundo entender. Eu sou responsável pela área de governança de APIs dentro da B3. Eu trabalho na companhia há 16 anos e a minha carreira sempre foi voltada à governança, né? E essa transição foi acontecendo ao longo dos anos, né? A governança de banco de dados lá atrás, de integrações entre sistemas, da comunicação da bolsa com os participantes e agora de APIs, né? E agora a gente está juntando um pouquinho, né? É de APIs, de integração entre sistemas, de comunicação com o meio externo, só banco de dados que agora não está mais comigo. E a minha carreira sempre foi muito voltada para essa área, né? Desde quando eu iniciei minha carreira lá em consultorias, na Visanet, enfim, no Bradesco, na nossa caixa, e depois eu fui para a B3. Então, esse é um pouquinho do meu currículo profissional, vamos dizer assim. Se puder, não sei se quem está Legal. controlando aí. A gente colocou nossas famílias ali também, né? Tem um trabalho voluntário que eu faço com a minha esposa, né? Numa igreja evangélica chamada Comunhão Cristã Verdade e Vida. A gente ajuda ali, na verdade, casais também que estão com algum problema, né? Alguma coisa assim, a tentar melhorar, né? Sair dessa crise. É um trabalho bacana. Bom, falando um pouquinho da B3, né? A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. Eu imagino que a maioria das pessoas deva conhecer, né? Mas é uma empresa que se posiciona como uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro, né? Então, tem muita coisa, toda ação que é vendida, né? Tesouro Direto, é, é, todos os papéis assim, né, de empresas são operações financeiras que passam pela B3, né? Então, quem já conhece um pouquinho de investimento, provavelmente já interagiu com a gente, né? Pode passar. Acho que antes de falar de automação aqui, né, acho que vale a gente recapitular um pouquinho qual é o papel do time de governança, né? Então, obviamente que ali é definir políticas, processos, boas práticas necessárias para que a gente consiga fazer um bom uso dessa API e, obviamente, o gerenciamento dela. E para isso é preciso estabelecer diretrizes,
requisitos de segurança, de qualidade e padrões, né? Porque senão cada um cria a sua forma de trabalhar e a gente tem um caos ali estabelecido, né? Mas também é responsabilidade desse time capacitar os times de desenvolvimento. Para quê? Para que eles consigam, de fato, aderir a essa governança, né? E a gente evitar esse conflito constante, né, que a gente sabe que existe, né? Então, durante essa capacitação, é importantíssimo que a gente consiga explicar os benefícios da governança, por que ela existe, né? Porque ela não está ali só para atrapalhar, né? Como muitas vezes muitos desenvolvedores enxergam. E a gente precisa elencar e mostrar os benefícios dela e os impactos positivos em todo o processo de desenvolvimento de sistemas, né? Ali no caso de APIs. Um outro ponto importante, né, e é papel da governança também, é o monitoramento contínuo das APIs, porque é através dele que a gente vai conseguir identificar problemas de desempenho, segurança e manter os nossos serviços ali disponíveis, né, o tempo todo. E por último, mas não menos importante, né, o time de governança ele precisa ter um repositório central com todos os contratos da companhia, né? E esse repositório tem que ter uma documentação técnica e uma documentação de negócio, porque isso facilita demais a gente deixar isso numa vitrine, né, para o desenvolvedor olhar e saber quais são os serviços que a companhia tem disponível, para que a gente não crie duplicidade e depois dê manutenção nesses serviços que acabam se multiplicando pela companhia. E a gente sabe quando a gente não tem, a área A cria um, a área B cria o mesmo, talvez de uma outra forma, e quando a gente precisa dar manutenção disso, a gente sabe o quão difícil é. Então, a gente falou um pouquinho dos papéis do time de governança, e acho que vale a gente ressaltar aqui os benefícios. Quais são os benefícios que uma companhia tem quando estabelece um processo de governança? Né? O primeiro deles é a reusabilidade. Por quê? A reutilização de estruturas, de funcionalidades, de recurso, ela promove, sim, a agilidade no desenvolvimento de sistemas. Por quê? Porque você acaba criando uma vez só determinadas funcionalidades. Então, falando no caso de uma API, por exemplo, quando eu vou tratar, por exemplo, paginação, quando eu vou tratar o cenário de erro, eu vou criar aquilo uma vez só. E eu vou reutilizar a mesma forma para todas as APIs da companhia. Isso facilita o desenvolvimento de novas APIs e isso também facilita a adesão dos nossos clientes. Ele vai ter um esforço adicional na primeira vez quando ele vai desenvolver. A segunda vez, ele vai reutilizar. Obviamente, APIs com dados de negócio, isso muda, né? Mas aquilo que de repente é mais técnico, paginação ou até mesmo o erro, é o mesmo. Ele simplesmente não vai precisar reinventar a roda. Ele vai reutilizar aquilo que ele já fez. Né? Análise de impacto. Eu comentei há pouco do repositório, né? A importância da gente ter um repositório central. E é ele que vai conseguir nos dar esse benefício aqui, que é a análise de impacto. Dividindo um pouco com vocês, né? A B3 é uma empresa altamente regulamentada ali, auditada. Então, a gente recebe constantemente pedidos do regulador, questionando, perguntando onde existe, onde tem, por que tem. Né? E se a gente não tiver um repositório central, pensa o quanto difícil é você responder a um regulador no tempo que você precisa determinadas perguntas. Oxê, se me permitir, eu lembro até de um caso real, né? Onde o próprio regulador e o pessoal de auditoria parabenizou a B3, né, pelo tempo de resposta, né, principalmente quando a gente fala de LGPD, né, assim, via de regra, as empresas têm uma certa dificuldade para conseguir gerar esse insumo, né, para entregar para a auditoria, né, e o trabalho que a B3 faz aqui, né, no time da Sheila, consegue responder assim de forma muito assertiva e rápida. Né? Então, é um trabalho muito bacana mesmo. Assim, quem está de fora elogia, né, o resultado. Dividindo um pouquinho, né, do que o Wesley comentou, num passado não muito distante, né, um dos diretores na B3 um dia veio até a nossa área e falou: se um dia o Ibovespa bater 100 mil pontos, quais são os sistemas que a gente vai precisar alterar? Né? Esse dia vai chegar, a gente não sabe quando, mas a gente precisa estar preparado.
E nosso time fez um levantamento e em horas a gente conseguiu dar a resposta para ele. Esses são os bancos que precisam ser alterados, essas são as integrações que precisam ser alteradas, e a gente distribuiu isso na companhia com os responsáveis pelos sistemas para que, de fato, a alteração fosse feita. Qual é o impacto disso? Né? Se a gente não conseguisse responder essas determinadas perguntas, né, ia chegar no dia D, a gente ia ter um incidente. A gente poderia ter uma questão aqui com a imagem da empresa, né? A gente podia ser prejudicado, tanto a imagem com relação ao regulador, e é um risco que a empresa não pode correr. Como é que eu não consegui armazenar um Ibovespa de 100 mil pontos? Como é que eu não consegui transitar esse dado de um lado para o outro? Então, são riscos que a companhia não pode correr, porque, de fato, impacta na imagem da companhia. Né? E como que a gente conseguiu fazer isso? Através desse repositório central, através de uma análise de impacto rápida, né? Então, tenho essa importância aí, a questão da análise de impacto. Segurança, né? Uma vez estabelecido políticas de segurança, a gente consegue proteger nossos dados, né? A gente consegue aqui não dar acesso a determinada informação, né? Com isso a gente protege, a gente tem a confidencialidade dos dados aqui, então é super importante e a gente tem esse benefício. Isso também faz parte da governança, né? Definir essas políticas. Integração. Ali, obviamente, com o repositório central, com a reusabilidade, fica muito mais fácil a gente integrar sistemas. Por quê? Porque eu tenho um catálogo, eu tenho ali na prateleira quais são os serviços que a empresa tem disponível. Então, para o desenvolvedor, é mais fácil ele buscar nessa prateleira ou do que desenvolver uma nova funcionalidade. O impacto disso a gente já sabe, né? É mais um serviço fazendo a mesma coisa. E conversando ali, acho que com o Paulo, né, ele até comentou da gente ter diversos serviços e ter que ficar dando manutenção em todos eles. Isso é sofrido demais. Né? E às vezes pode até recair também numa questão de imagem para a companhia, porque determinado sistema alterou e o outro ainda não. Então, isso tem um impacto grande dentro da companhia. A questão da padronização. É importantíssimo a gente definir padrões de nomenclatura, de documentação, porque isso, de fato, ajuda na interoperabilidade das aplicações, das APIs. E veja, padronizar significa harmonizar, né, esses dados, essas estruturas. E isso traz um benefício muito grande. Tá? E, obviamente, tudo isso está muito relacionado ali, traz uma produtividade, porque a gente diminui o tempo de desenvolvimento. Então, a gente aqui, né, só tem ganhos, mas muitas vezes é difícil da gente conseguir enxergar dessa forma, né, como está aqui. Às vezes tudo é lindo, né, mas muitas vezes tem essa dificuldade. E legal, a gente falou dos benefícios, né, que é importante, mas ainda assim, por que os desenvolvedores resistem tanto à governança? E a gente sabe aqui que tem inúmeros motivos, né? Acho que tem bastante desenvolvedores aqui e a gente sabe que tem bastante motivo. Mas vamos falar de 4, tá? Só 4. Senão a gente pode ficar aqui um tempão. Mas vamos lá. Geralmente a governança de API tem ali, os desenvolvedores têm uma resistência com relação à restrição criativa. Né? Então, eles se sentem ali um pouco engessados e não conseguem, de repente, exercer ou explorar aquilo que eles gostariam. Por quê? Porque tem que seguir aqui um script, né? Uma rotina, enfim, tem uns padrões que eles precisam seguir. Então, aqui eles se sentem um pouco ali restritos com relação à criatividade. Um outro ponto é porque eles têm uma percepção burocrática do processo mesmo, né? Eles sentem que aquilo está atrapalhando a velocidade da entrega deles. Então, eles enxergam dessa forma, como uma área burocrática que, de repente, só atrapalha. E, obviamente, né, impacta ali e compromete a velocidade das suas entregas. E o outro motivo é a questão de curva de aprendizado. Né? Então, eles precisam se dedicar e conhecer os padrões da companhia para que eles consigam, obviamente, estar compliance com isso. E muitas vezes esse tempo não tem. Né? Por quê? Porque o prazo sempre está apertado. Eu preciso me preocupar no quê? Em desenvolver.
Que padrões que nada, né? Então, mas não é culpa dele. De repente, é do prazo que ele recebeu, porque ele também precisa entregar, ele tem um compromisso ali. E aí, o que a gente percebeu, né? Que a gente tinha um impasse ali. A gente precisava resolver essa questão dentro da companhia. A gente não podia mais ficar nessa briga sem fim. E foi aí que a gente começou a pensar: o que a gente pode fazer de diferente? Né? O que a gente pode, como que a gente pode tentar estreitar esses laços, né, com esse desenvolvedor, né, para que as nossas vidas se tornem mais leves, né, a dele e a nossa do time de governança. Até um ponto que a Sheila comentou ali da burocracia, né? Como é que a B3 resolveu isso, né? Até pouco tempo atrás. A modelagem de contrato era assim: o dev tinha que abrir um ticket para o time de governança, né? Para validar o contrato, o swagger dele. Né? Então, o time de governança fazia a validação manual, né? E devolvia esse ticket falando: ó, você tem que fazer essas alterações aqui. Eu já devolvia o swagger alterado, né? Para ele aplicar no repositório dele. Aí, quando o desenvolvimento estava pronto, ele precisava abrir um outro ticket, né, para fazer o deploy dessa API no gateway de API. Então, cara, você pensa, eu falo assim, por melhor que fosse o trabalho do time de governança, por mais ágil que ele fosse, você tem que parar, abrir um outro sistema, né, pedir avaliação, né, do analista de governança, aguardar, sei lá, 2, 3, 4 horas, aí ele te responde para você poder dar continuidade no seu trabalho. Então, essa movimentação, tipo, traz muito benefício, o regulador acha top que você responde rapidão, né? Mas a experiência do desenvolvedor estava prejudicada, né? Então, é nesse ponto que ela falou: a gente precisa melhorar a produtividade do nosso time internamente, né? Então, a gente começou a pensar em soluções, né, em formas de fazer diferente, sem perder governança, né, e gerando mais benefício para o nosso time internamente. Exato, né? Isso que o Wesley falou foi verdade, né? A gente chegou num ponto de precisamos mudar essa realidade, né? A gente não pode abrir mão da governança, né? Porque a gente é uma empresa altamente auditada, mas também a gente precisava melhorar essa relação, né, entre essas áreas, ter uma parceria de fato, né? A gente se entender melhor, para não ficar essa briga, né? E a gente quebrar esse silo, né, que existia. E a gente começou a pensar: o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode de repente automatizar, né? E foi aí que a gente resolveu fazer uma jornada jornada do investidor, não, né? Uma jornada do desenvolvedor, da gente entender o que ele fazia desde o início até a implantação da API em produção. E a gente foi em reuniões com as áreas, entendendo passo a passo. E o que a gente percebeu no final? Que ele precisava falar com muita área. Né? Por quê? Porque o assunto é multidisciplinar. Então, ele precisava falar com a área de governança, ele precisava falar com a área de segurança, ele precisava falar com a área do gateway, enfim, diversas áreas. E aí a gente falou: a gente precisa automatizar isso. Né? Durante essa jornada, a gente conseguiu mapear quais eram essas atividades, quais eram essas tarefas que muitas vezes eram repetitivas, né? Abre o ticket para a área de governança, abre o ticket para a área de segurança, abre o ticket para a área de gateway, né? Então, a gente conseguiu mapear essas atividades e, através de ferramentas e tecnologia, a gente conseguiu mapear essas atividades, essas tarefas repetitivas, e a gente saiu com uma lista dessas atividades. Então, na hora, a gente saiu com a lista ali. Vamos automatizar testes unitários, teste de contrato, vulnerabilidade, segurança, conformidade com os padrões, né? E aqui está muita questão de governança. A gente, neste item, a gente codificou ali mais de 60 regras que eles deveriam seguir, né? E ali está muito relacionado a como que ele pagina, como que ele trata erro, como que ele trata sucesso, qual é o padrão do base path de uma API, enfim, tem diversas regras e a gente se debruçou bastante sobre esse item aqui. E até o deploy lá no gateway, seja de desenvolvimento até a produção.
Voltando aqui. E por que a gente resolveu fazer isso? Isso é importante. Porque a gente também, como o Wesley falou, são pessoas fazendo isso. E a gente quer diminuir aqui os erros humanos. Aumentar essa produtividade, tanto do nosso time quanto do próprio time de desenvolvimento, melhorando a qualidade do processo. Com isso, você tem uma adesão maior ao processo. A gente contribui com essa aceleração da entrega, o prazo que chega para o dev é curto. Então, a gente precisa ajudá-lo também de alguma forma, mas também sem abrir mão dessa governança. E a gente consegue garantir melhores práticas na implementação e a adoção de fato dos padrões. Por quê? Porque a gente responde aos reguladores e a gente não pode abrir mão disso. Então, tudo isso a gente conseguiu automatizar. É fácil? Não, não é fácil. Tem uma longa jornada aí pela frente, mas a gente precisa dar o passo. Tá? E aí, quais os benefícios que a gente obteve ali com essa automação? Obviamente, a gente conseguiu o aumento ali da produtividade, porque a gente consegue fazer essas tarefas mais rápido. Agora tem um robô, tem um processinho ali rodando, não tem pessoas. E, com isso, a gente ganha mais tempo para pensar em outras estratégias. Como que a gente pode melhorar outras questões da área? Então, é importantíssimo porque com a operação a gente não tinha esse tempo. Então, a gente ganha aqui. Então, isso é muito importante. Obviamente, ali a redução dos erros, porque, novamente, falando de pessoas, é normal, a gente tem falhas, distrações, esquecimentos, falta de alinhamento. Então, uma vez isso implementado na ferramenta, a gente consegue garantir. Obviamente, depois de muito teste, apertando os parafusos, isso fica muito, muito redondo. A melhoria na qualidade do processo, porque a gente garante ali a padronização e a qualidade dos resultados, novamente, depois de muitos testes, a gente consegue isso. E essa agilidade que a gente tanto procura. Antes a gente fazia manual, agora a gente faz de uma forma automatizada. E aí a gente economiza tempo e recurso de todas as áreas. E o que a gente percebeu na jornada? Que a gente tinha uma receitinha de bolo de como que a gente consegue automatizar esse processo. Então, primeiro, o que a gente pensou? A gente precisa identificar quais são os processos que a gente precisa automatizar. Como que a gente conseguiu fazer isso? Lembra que eu falei da jornada do desenvolvedor? Então, foi durante diversas conversas com o time de desenvolvimento, a gente mapeou todo esse desenho realmente, caixinha por caixinha, e a gente viu o quanto essa jornada era longa. Então, o passo 1 é, identifique qual é o processo que você vai automatizar. Então, a gente usou a jornada do desenvolvedor para mapear isso. O segundo passo é, qual ferramenta de automação pode nos ajudar a realizar, a materializar esse desejo? Então, foi o passo 2 que a gente deu. O passo 3 é, uma vez definida quais são as atividades que eu vou automatizar, qual o uso da ferramenta, aqui agora é mão na massa. Eu preciso ir lá e codificar. E aqui também tem um trabalho grande, que o time do Wesley nos ajudou muito, porque a gente definiu os processos, com o apoio deles, a ferramenta, a gente automatizou algumas atividades, mas a gente precisa conectar tudo isso numa esteira de pipeline. Então, o time do Wesley nos apoiou demais nessa fase. E, obviamente, os testes para que a gente garantisse que tudo isso está funcionando conforme o esperado, o desejado. Vamos mostrar a pipe, que eu acho que está chegando no finalzinho, né? Uns 5 minutos. Ah, legal. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas assim, a gente tem, basicamente, isso é uma representação da pipeline que a gente está implementando. A gente está usando o GitHub lá na B3. E ele tem... eu dividiria ela em três partes. A primeira parte aqui, que ele vem até esse quadradinho aqui, que é a geração da versão. Então, a gente está trabalhando com vários testes. Eu tenho teste unitário, eu tenho SonarQube fazendo a parte de qualidade, eu tenho Fortify fazendo a parte de SAST, e a gente implementou uma ferramenta chamada Spectral, que é um linter test,
que é a ferramenta que ela comentou, onde todas as regras de governança foram criadas ali, né? Então, agora, ao invés do time abrir um ticket para o time de governança, a própria pipeline faz a validação das regras e dá o feedback na hora, né? Assim que você faz o commit, né? E o processo antigo de geração de versão, a gente usava Gira integrado com Bambu, né? Bitbucket de Bambu. Então, a pessoa tinha que entrar no Gira, cadastrar uma versão para lançar a release, né? E agora a gente colocou uma automação na pipeline que, baseado no comentário que você coloca ali no commit, ele calcula a versão automaticamente, né? Sem você precisar fazer isso de forma manual. Gerou a versão. Acho que só, desculpa, Wesley, aqui rapidamente. E todas essas caixinhas, elas estão conectadas. Se você não passar na caixinha anterior, não habilita você seguir. Então, tudo isso tem que estar verdinho, vamos dizer assim, né? Exato. Né? E a gente colocou gates de segurança também, né? Então, tem as ferramentas de segurança e a gente faz uma validação dessas issues também, né? Então, o pipeline não avança, né? O pipeline não avança se não passar pelo Quality Gate de segurança. Gerou a versão, ele tem uma bateria de testes que a gente faz no ambiente que ali está como QA, mas é um ambiente de snapshot, né? Então, o primeiro ambiente que a gente usa para gerar uma versão de snapshot, ele implanta essa API num Kubernetes, faz um teste usando o Robot Framework no endpoint do Kubernetes, aí depois ele implanta esse Swagger no API Gateway daquela aplicação e faz um teste no endpoint desse API Gateway, né? Feito todos esses testes, ele gera a release candidate e vai para o próximo ambiente, passa pela mesma bateria de testes, né? Perdão, ele gera o snapshot, aí vai para o próximo ambiente, passa por toda a bateria de testes e gera o release candidate. Esse release candidate ele fica ali disponível para ser implantado nos demais ambientes, inclusive o ambiente de produção, né? Então, você sabe que tem uma versão que passou pelos testes de qualidade, passou pelos testes de segurança, passou pelos testes de governança, né, os critérios de governança, e passou pelos testes, inclusive, funcionais, né? E aí a versão está lá bonitinha, você consegue implantá-la em produção, né? Então, é isso. Tenho 2 minutos. Acho que aqui o importante notem que a gente conseguiu automatizar, mas a gente não abriu mão da governança, né? A gente ainda mantém. Por quê? Mesmo o dev tendo autonomia para seguir na pipeline, tem uma etapa do processo que esse Swagger que o dev criou e seguiu, né, os padrões, ele é salvo no repositório de governança. Então, sim, a gente consegue ter agilidade no processo e ainda assim manter a governança e responder aos reguladores. E a gente consegue quebrar esse silo, né, entre desenvolvedores e governança. E foi assim que na B3 a gente conseguiu melhorar as nossas vidas, né, a nossa relação ali desenvolvedor e dev. E tem um de resultado, né? Eu tinha esquecido de falar. Então, legal o resultado que a gente conseguiu nisso, né? Antes, a modelagem de Swagger tinha aproximadamente um lead time de 5 horas, né? O de deploy desse Swagger era de 2 dias, né? E a entrega em produção de 2 a 3 meses, tá? Agora, com esse processo que a gente apresentou, a gente tem aproximadamente 15 a 20 minutos, o desenvolvedor consegue entregar uma API no ambiente dele. Então, assim, o ganho de produtividade é gigantesco, né? E com qualidade, com segurança e sem abrir mão da governança, né? Que eu acho que é o mais importante no nosso caso aqui, principalmente. Acho que aqui, e notem que a gente falou do tempo de modelagem e do tempo de deploy, né? Mas nesses 15 a 20 minutos, a gente incorporou outras atividades. A gente está incorporando os testes de segurança, né, de vulnerabilidade e os testes unitários. Ou seja, tem mais coisas que estão sendo feitas aqui que a gente acabou nem mostrando o tempo dos times. Então, esse foi o resultado que a gente conseguiu obter na B3 durante esse ano. Aí. E era isso, gente. Em cima da hora. Obrigado. Obrigada.